Bom dia, eu sou o pastor Gilberto, nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana estamos tratando com o assunto de quem é esse? Quem é esse? E dentro desse assunto nós vamos falar hoje sobre aquele que é um mistério e a gente vai desvendar esse mistério juntos aqui no capítulo 3 de 1 aos Coríntios. Nós vamos tratar os versos de 1 a 3. Eu vou ler. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, temos um homem misterioso, um ser misterioso no seio da igreja, né? Se relacionando entre si, mas com uma proposta bem diferente do que o evangelho pretende. Lembra? Nosso alvo é desenvolver uma postura bíblica, desenvolver uma cultura bíblica para que naturalmente a nossa vida seja capaz de responder biblicamente, de ter uma atitude bíblica e restringir ou anular, dentro do possível, a condição humana para o pecado desenfreado e diário e constante. Bom, o texto começa falando sobre uma descrição de Paulo para este homem carnal, essa mulher carnal, e chamando de criança. Né? Então, o que é uma criança? A criança é aquela que ainda está em desenvolvimento e está tentando conseguir fazer as coisas básicas, sem habilidades para entender o que é isso. Né? Ela está começando a falar, ela está começando a andar, ela começa a ter gosto e preferências, independentemente do que é bom ou do que é ruim. Se você coloca uma criança dentro de uma loja de doces, ela vai ficar lá até morrer diabética. Ela não é capaz de entender que aquilo deve ser saboreado e não é um alimento. A criança ela não é capaz de distinguir totalmente o certo do errado. Ela é agressiva em alguns momentos para defender o que é dela ou para dizer que é dela. Você quer descobrir isso? Você vai no berçário, seja ele da igreja, em qualquer lugar, põe o seu filho lá ou vai observar o que está acontecendo. Tem 550 brinquedos lá e tem duas crianças. Aquela primeira criança que pegar um brinquedo, a segunda vai querer o dela. Vai querer o dela. Ficaram 549 lá para serem escolhidos e ela não quer. Essa é a criança. Incapaz de entender que somos uma família, que precisamos andar juntos, que há regras relacionais boas necessárias para a comunidade andar, e também há escolhas que você vai fazer baseado nas influências que você tem, sejam elas aquelas primárias da sua própria personalidade, sejam elas daquelas que estão ao redor e vão tratando com você. Então, nosso primeiro texto aqui, ele vai dizer isso, o primeiro versículo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a criança em Cristo. Por quê? Porque aquele que é espiritual conhece a palavra de Deus, já experimentou e está disposto a aprender todo dia. Ela pode errar? Claro que pode. Mas ela é capaz de aprender todos os dias e crescer todos os dias aprendendo. A igreja é um lugar muito legal para isso acontecer, né? Então, a gente percebe as crianças em Cristo na igreja quando ela escolhe um lugar para sentar, né? E quando alguém está sentado no lugar dela, ela dá aquele olhar tipo, não devia estar sentado aí, já vai ter um culto ruim para ela. Ela vai
ao invés de orar antes de sair, na verdade deve orar no dia anterior, né, no sábado. Deus abençoa, cuida, me dá um bom culto amanhã, que eu possa ouvir a palavra, entendê-la e praticá-la. Ela já sai de casa brigada, né? Gente, eu já saí de casa discutido com a minha esposa e no caminho foi ruim demais. E quando eu cheguei na igreja, carregando meus meninos, eu olhei para ela e disse assim: nós não vamos poder tratar isso aqui agora, mas eu preciso que você me perdoe porque eu errei a maneira que tratei com você. O assunto em si a gente pode tratar de uma maneira diferente depois. Você me perdoa? Até porque naquele dia era dia de ceia. E eu ficaria impossibilitado, porque quem tem alguma coisa contra alguém precisa acertar primeiro, né? Isso que diz o texto, e depois tomar ceia. Sendo que ela estava lá, eu tinha que tratar. Já tive que tratar também. Mas eu aprendo, né? Então eu me autodenomino que eu não sou uma criança. Mas você pode fazer a sua própria análise de si próprio, né? Eu estou dizendo isso porque eu estou analisando a minha, os meus erros, os meus acertos, mas isso deve ser para você também. Uma pessoa espiritual é capaz de entender e começar essas mudanças que vão incrementar a sua capacidade de ter paz com Deus e de ter a alegria de viver o Evangelho todo dia. Segunda coisa que o texto vai falar para nós, que sendo criança, Paulo vai dizer uma coisa interessante. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, para mim, para você, eu posso oferecer uma feijoada, mas você vai querer papinha. Eu posso te oferecer uma bacalhoada, você vai querer papinha. Eu posso te oferecer uma macarronada bolonhesa regada com muita carne e molho e você vai querer papinha. Por quê? Porque você não é capaz de lidar com aquilo que é necessário. Lembra, o principal atributo cristão, no primeiro momento, é uma palavra difícil de falar e difícil de viver, que chama-se obediência. A obediência vai definindo você na sua capacidade de entender, ou pelo menos enquanto não entende, você vai obedecendo. É lógico que você vai tomar todo o cuidado para que aquilo que você ouviu não seja alguma coisa bizarra. Mas você é capaz disso, né? Por mais que a gente queira, por mais que a gente anseie certas coisas, você vive uma vida louca, de chão, de bagunça, de imundícia, você sabe disso. Aí você vai na igreja, faz uma oferta milionária, pega todo o seu salário e fala: Deus me abençoa. Não vai rolar, não se compra a Deus. Eu quero fazer isso para impressionar. Não vai impressionar. Está precisando de leitinho, de papinha? Vê se cresce. Em terceiro lugar, ele vai dizer, e na verdade ele vai mostrar como é que uma criança está agindo no meio dessa criancice toda. E o verso 3 vai dizer: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Ciúmes. Eu vejo isso na igreja, porque aquele irmão fala, porque aquela irmã não fala, porque um canta, outro não canta. Às vezes a pessoa não canta muito bem, não tem habilidades, o dom, né? Às vezes, mas tem gente que tem dom mesmo. Mas a cantar a gente se aprende, mas você tem que se esforçar, talvez uma escola, um professor, né? Ou muito tempo lá. Eu não me atrevo a cantar um solo, porque eu sou uma taquara rachada, e eu me conheço, então eu não vou. Eu não sei, eu acho que eu tenho duas mãos direitas ou duas esquerdas, porque eu também não consigo tocar instrumento nenhum. Eu fico muito feliz de ver o louvor e as pessoas que estão lá interpretando a graça de Deus através da música. Mas quem está lá e espera que esse momento também seja para ela, vai ter que se preparar e se esforçar. Mas eu queria isso, aquilo outro. Irmão, a melhor igreja que existe é a sua.
desde que você esteja disposto a ajudá-la a crescer. E isso é deixar de ser criança. Queridos, há um momento na vida que a gente tem que deixar de ser criança. E deixar de tomar papinha, porque você já conhece a papinha. Eu quero te encorajar hoje a pensar nas suas carnalidades. Eu contei um pouquinho das minhas aqui, né? E como é que eu estou tentando reagir a isso e mudar isso todo dia para a glória de Deus. E eu quero te encorajar a fazer a mesma coisa, a se esforçar. Isso vai ser bom demais, sair dessa carnalidade. Eu não estou dizendo que você é carnal, tá certo? Pode ser que você seja muito espiritual e até mais do que eu mesmo, né? Mas se é o seu caso, ou se você tem pessoas que você conhece que estão vivendo assim, encoraje-os também a andar mais perto de Deus, mais submisso à vontade de Deus, para que eles também experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que o dia de hoje seja um dia de graça na presença do Senhor, que você espiritualmente cresça para a glória dele, e que se você tem agido como criança na carnalidade, que hoje seja um dia de abandonar a papinha e avançar na feijuca. Que Deus te abençoe e que a glória de Deus mostre a vontade dele para você e você decida segui-lo. Em nome de Jesus. Amém e amém.